Paz do Senhor Jesus a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Seguimos firmes e fortes no projeto da leitura toda do primeiro, do segundo, do Antigo e do Novo Testamento para o ano de 2025. Para a glória do Senhor Jesus, já concluímos o Novo Testamento ou o Segundo Testamento e agora chegamos no livro do Gênesis, capítulos 41, 42 e 43. Vamos à leitura? Subtítulo: José interpreta os sonhos de Faraó. Aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que eis que estava em pé, junto ao rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no pasto. E eis que subiram do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista, magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vistas e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas, cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa da guarda, a mim e o padeiro-mor, então sonhamos um sonho. A mesma noite que eu e ele, cada um conforme a sua interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali, conosco, um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhos e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o seu estado, e ele fez enforcar. E a ele fez enforcar. Presta atenção agora. Então você vê, olha como é o trabalhar de Deus. Naquele momento que José interpretou os sonhos, e ele fez um pedido para o copeiro, nós entendemos aqui que passou 2 anos inteiros, e ele se esqueceu. Se ele fosse aquele momento, ali que ele o copeiro fosse lá e comentasse alguma coisa para Faraó, pudesse até ser que ele pudesse achar algum favor e ser posto em liberdade, ser amenizado, abrandada a sua pena, mas não era esse o propósito de Deus. Perceba que o cronos do homem sempre é diferente do kairos de Deus. Cronos é tempo do homem, kairos é tempo de Deus. Então Deus tinha um algo a mais aí ainda com a vida de José, mas no momento certo, no momento oportuno, o Deus que não tarda, o Deus que não falha, o Deus que não chega adiantado e nem atrasado, mas que chega na hora certa, ele vai agir. Claro que esse processo ele é doloroso, que esse processo ele causa inquietude, perturbação, aflição e uma série de coisas. Porém, como a própria Bíblia fala, nós já passamos por isso lá em Romanos, sabendo que a tribulação ela vai produzir a experiência, a esperança, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Era o momento oportuno. E aí cria-se todo esse cenário, essa situação, onde o Faraó tem esses 2 sonhos que mexe com ele. Ele vai chamar todos os adivinhadores, todos os agoureiros, todos aqueles que eram de artes mágicas da região ali, qual ele era o Faraó, e ninguém, perceba, nenhum só desses homens consegue interpretar, trazer clareza para Faraó acerca daquele sonho que ele tiver. E ele conta o sonho. Ao contrário de Nabucodonosor, que teve um sonho e não contou, e Daniel teve que revelar o sonho e interpretar, aqui não, aqui ele conta o sonho. Mesmo assim, não houve nenhuma interpretação, não houve nenhuma revelação que acalmasse, que aplacasse aquela perturbação sobre o espírito de Faraó. Então o que aconteceu? Falou o copeiro a Faraó, no capítulo 41, no versículo 9, que nós já lemos: dos meus pecados me lembro hoje. Aí ele se lembrou. Aí Deus fez trazer à memória que quando o copeiro estava no cárcere, ele conta aquele episódio que tanto ele como o padeiro tiveram um sonho. Eles contaram a José. José interpretou ambos os sonhos. O padeiro foi enforcado
e o copeiro foi restituído. Então, meu irmão, minha irmã, uma grande e preciosíssima lição nós aprendemos com esse trecho é que Deus ele não perdeu o controle sobre a minha vida e sobre a tua vida. É que Deus não perdeu o controle sobre as promessas que há sobre a tua vida e sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre a tua família, sobre a minha família. Porém, nós somos muito ansiosos, excesso de futuro, queremos tudo para ontem, queremos tudo para já. E Deus tem um tempo, costumo dizer de uma maneira alegórica, porém verdadeira, que a nossa geração atual é café instantâneo, a geração do micro-ondas, leite instantâneo, macarrão instantâneo, tudo para ontem. Mas o nosso Deus ainda trabalha com lenha. Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente e sobre o altar, e não se apagará. O tempo de Deus, Deus não perdeu o controle. Por isso, a Escritura aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, ele vai dizer: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Por isso que Paulo vai dizer, terminando a carta, a epístola de 1 Coríntios: portanto, os meus amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, sabendo que a vossa obra não é vã no Senhor. No tempo certo tem uma recompensa. Mateus capítulo 10, versículo 42, Jesus diz que aquele que dá um copo de água fria para os seus pequeninos, certamente receberá recompensa. Certamente receberá o seu galardão. Imagine, Deus sabe recompensar no tempo e na hora certa. O sábio Salomão vai dizer que para tudo tem um tempo e um modo. E agora chegou o tempo de José. Agora chegou o tempo da exaltação. Enviou, versículo 14 do capítulo 41, Faraó, e chamou José, e o fizeram sair da cova. E barbeou-se, mudou seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Olha agora a posição de José. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz ao Faraó. Então disse Faraó a José: eis que meu sonho, eu estava em pé na praia do rio, e eis que subiram do rio 7 vacas gordas, de carne formosa vista, e pastavam no pasto. E eis que outras 7 vacas subiram após estas, muito feias à vista, e magras de carne, e não tenho visto outras tais, quanto a fealdade tão feia que era em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado nas suas entranhas, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias de boas, e eis que 7 espigas secas e miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse, ou que interpretasse para mim. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, ou seja, não são dois. Agora ele já começa a interpretar. É um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. Versículo 26. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias, à vista que subiram depois delas, são 7 anos. Como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois que se levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida de abundância na terra, por causa daquela fome que haverá, depois porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes Faraó, é porque essa coisa é determinada de Deus, e Deus apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e ponha sobre ele, sobre a terra do Egito.
Faça isso, Faraó. Ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para que o mantimentos na cidade e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então perceba agora que José, ele não se intimida diante da autoridade máxima, diante da autoridade maior daquela época, que era Faraó. Perceba que em nenhum momento ele se ensoberbece, que em nenhum momento ele se enaltece. Quando o Faraó começa a tecer elogios acerca de José: olha, eu tenho ouvido falar de você, ouvi falar muito bem de você, que você interpreta, olha, o copeiro me falou a seu respeito. Eu imagino também que certamente ele colheu informações com o carcereiro, de repente ali o carcereiro também passou informações para Faraó: olha, você tem ouvido falar. Ele em nenhum momento ele se ensoberbeceu. Quando ele disse isso, ele já falou para ele que era o Senhor que iria fazer logo aquilo. Quer ver? Ó? Olha aqui que tremendo. Ó. Respondeu José, ó, versículo 16, dizendo: isto não está em mim. Ou seja, isso não é nada de mim. Isso não é meu. Isso é de Deus, é o Deus de Israel, é o Deus que vai dar a resposta que você precisa. É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Você vê que tremendo, você vê que ele não se envolve. E olha que ele estava num período fragilizado psicologicamente e emocionalmente. Ele estava preso. Imagina, ele saiu da cova, como o texto diz aqui, do lugar fédido, do lugar horrível, do lugar horrendo de opressão, para o palácio, do lixo ao luxo. Mas em nenhum momento ele deixou se corromper. Muito contrário, muito pelo contrário. Ele ouviu atentamente as palavras, deu a glória devida a Deus. E aí, quando o faraó conta os sonhos, que foram dois, né? Ele sonha, acorda, dorme, sonha novamente. José agora resume falando que é um sonho só e traz não somente a interpretação, mas dá para ele a orientação do que se deve fazer. Então perceba que eu quero levar você agora no livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Quando eu chegar nele eu vou te explicar, mas agora eu quero dizer que Deus usa essa artimanha, que Deus usa esse artifício, que Deus usa isso para falar conosco. Sonhos. Capítulo 33, a partir do verso 14, diz assim, de Jó, livro de Jó, 33, 14. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então abre os ouvidos dos homens, para que ele cela a sua instrução, para apartar dos homens os seus desígnios e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar a espada. Também na sua cama é como com dores castigado e com incessante contenda dos seus olhos. Jó 33, do 14 ao 19. Então, Deus fala através de sonhos. E agora aqui, como falou através de sonhos lá com Nabucodonosor e Daniel os interpretou, da mesma maneira agora, Deus fala com o sonho e traz essa inquietude, essa perturbação através de Faraó e levanta José para os interpretar. Então, muito atento, muita percepção, porque Deus usa também essa forma. É uma das maneiras de Deus falar com nós, seres humanos, seus filhos, as primícias das suas criaturas. Perceba que então existem 3 tipos de sonho: o sonho divino, o sonho que nós chamamos de barriga cheia e o sonho diabólico e demoníaco. O sonho da barriga cheia é aquele que está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, diz assim, ó, Eclesiastes, capítulo de número 5, esse é aquele sonho que nós chamamos de sonho de barriga cheia. Ou seja, eu vou te ensinar melhor aqui, ó. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo na multidão das palavras. Eclesiastes 5,3, vou repetir. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo a multidão das palavras. Sabe como você fala muito sobre um assunto, pensa muito sobre o assunto, por exemplo, está pensando muito sobre política, falando, dialogando, de repente sonhou com a política. Esse é o sonho que nós chamamos de barriga cheia, porque você falou muito sobre aquele assunto e acabou até sonhando. E o pesadelo? Já teve aqueles pesadelos que você tem a sensação que tem alguém que está te sufocando e você quer falar e não consegue, quer acordar e não consegue? Isso é um pesadelo. Então 3 são os tipos de sonho. Ou ele é divino, ou ele é diabólico, ou ele é da nossa própria carne. Mas nesse caso de Faraó, o sonho é divino. É um algo da parte de Deus, porque tinha propósito. E qual era o propósito? José, ele é tipo de Cristo. Perceba que ele foi vendido e traído pelos seus irmãos. Jesus foi vendido e traído pelos seus irmãos.
José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus veio para salvar o mundo e José é levantado para salvar o mundo da época. Se não perceba, Faraó põe José como governador do Egito. Verso 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como esse, em quem age o Espírito de Deus? Olha agora, Faraó reconhece que o verdadeiro Deus, que o Espírito de Deus estava sobre José. Você não precisa falar de si mesmo, você não precisa justificar a si mesmo, você não precisa. Deus vai levantar outras pessoas, o Espírito que está em você vai fazer com que testifique até mesmo no ímpio, para que veja e sinta o poder e a glória do Espírito Santo. Varão como este, em quem age o Espírito de Deus, verso 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Chegou o tempo da exaltação. Ficou no cárcere, passou maus bocados, comeu as piores alimentações, nos piores locais, passou pelas mais duras provas, foi acusado injustamente, caluniado, defamado, suportou, superou, honrou a Deus, agiu como homem, como servo. Chegou o momento da exaltação. Tu estarás sobre a minha casa. Aleluia! E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu, ou seja, Faraó, serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê aqui que tenho posto sobre toda a terra, sobre do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e aclamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o seu nome de Zafenat-Paneia, e deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, repito, José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura, as mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento no campo que estava em redor de cada cidade. Assim ajuntou José no superlativo muitíssimo trigo, como areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração, ou seja, não tinha mais como contar. E nasceram de José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome. E deu-lhe Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o nome do seu primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Perceba aqui no versículo de número 46 que José era da idade de 30 anos e por isso eu repeti. Lembra quando ele foi lançado na cova pelos irmãos e vendido? O texto narra que ele tinha a idade de 17 anos. Então quanto tempo se passou? 13 anos. O que nós subentendemos aqui, dentro de um contexto, é que José passa um tempo na casa de Potifar. A Bíblia não relata quanto tempo, mas no tempo que ele passa lá, ele foi próspero, ele abençoou, ele prosperou, ele alcançou o cargo como se fosse um mordomo de responsabilidade, até que vem aquela investida, aquele levante diabólico, satânico e demoníaco por parte da esposa de Potifar, na tentativa e na calúnia do estupro e do assédio, e ele vai parar na prisão. Não sabemos quanto tempo José ficou na prisão, mas entendemos que pelo menos 2 anos ele fica, porque o texto diz que ao cabo de 2 anos inteiro, depois que passou 2 anos, Faraó veio ter aquele sonho. Então, se nós fazemos uma conta rápida de 17 para 30 anos, quando veio o tempo da exaltação, 13 anos foram o tempo da espera. Nesses 13 anos, Deus estava forjando, Deus estava lapidando, Deus estava trabalhando na vida de José, que era um jovem, para preparar para uma grande obra. Outra tipologia que nós encontramos na vida de José e na vida de Jesus. Assim como José
Jesus também foi traído pelos irmãos. Assim como José, Jesus também foi vendido. José por 20 e Jesus por 20, 30 moedas de pratas. Assim como Jesus veio para salvar o mundo, José é levantado para salvar o mundo, o povo da sua época. Assim como Jesus esperou 30 anos, da idade de 30 anos, para principiar, para iniciar o seu ministério, a sua missão, José, aos 30 anos, ele vai agora ser governador. O que eu aprendo com isso? E eu quero que você entenda isso. Que na vida de Jesus, Jesus passou a maior parte do tempo se preparando, ou seja, nós entendemos que Jesus morreu com 33 anos e alguns meses. E esse foi a duração do seu ministério, 3 anos e alguns meses. Alguns ousam afirmar que foram 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Perceba que Jesus passou a maior parte do tempo se preparando para um ministério que iria durar apenas 3 anos e 6 meses. E nesses 3 anos e 6 meses, Jesus não perdeu tempo, já tratou de chamar 12 homens e o formou durante esse período para dar continuidade à obra. O que eu aprendo aqui? Que nós temos que nos preparar, que nós temos que nos capacitar, que nós temos que examinar as Escrituras, que nós temos que estudar, que nós temos que ler, que nós temos que meditar, que nós temos que guardar, que nós temos que aplicar. Por quê? Porque o preparo fez, faz e fará toda a diferença na vida do servo e na vida da serva de Deus. Malaquias capítulo 4, versículo 18, 3:18 vai dizer assim, então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E você tem se preparado? E você tem feito a diferença? Tem dado o devido tempo à examinação, ao estudo, à meditação, à aplicação da palavra de Deus para com a sua vida e para com a vida dos teus? Olha que coisa linda, chegou o tempo da exaltação e José estava pronto, e José estava preparado. E ele faz isso com excelência. O próprio faraó identifica o Espírito de Deus nele. O próprio faraó o enaltece, diz que não houve homem mais sábio, que não tinha homem mais capaz. Coloca ele em segundo, faz todos se ajoelharem diante dele. E ele faz o quê? Ele não fica lá vislumbrando. Olha a preparação. Ele vai para cima. Deus deu a direção, deu a orientação. Não basta saber. Tiago 2:19. Crê em Deus, até os demônios creem e estremece. Não basta saber o que precisa ser feito, não basta ter temor, é preciso ter obras, é preciso ter ação. E é justamente o que José faz. Ele sai, mãos à obra, vai instruindo, vai de direção, fazendo celeiro, juntando trigo, juntando tudo, ao ponto que no versículo 49, assim ajuntou José muitíssimo trigo como areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração, não havia mais como contar. Olha agora, se preparou, fez o que tinha que ser feito, estava preparado, então a terra do Egito, passado aqueles 7 anos, e começaram a vir os 7 anos de fome, versículo 54, como José tinha dito, que havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Se você se preparar, se você se capacitar, se você levar a sério a sua chamada, a sua vocação, o seu encontro genuíno com Deus, você não vai precisar mendigar nada de ninguém. Você não vai precisar mendigar nada do Senhor ninguém. Porque aqui, na palavra de Deus, com o auxílio do divino e precioso Espírito Santo, você terá tudo aquilo que você precisa. Muito mais além do que você pede, imagina ou pensa. Olha o que acontece. Em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Perceba que ele ajuntou tanto, que ele não só socorreu, ele não só salvou o povo do Egito, como das terras circunvizinhas. Perceba aqui, em todas as terras do Egito para comprar José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. É no plural. E Deus honrou. Então, meu irmão, minha irmã, não perde tempo não. Vai para a palavra, vai para o estudo, vai para a examinação. Não perca tempo com aquilo que não edifica, não perca tempo com aquilo que não vai acrescentar. Não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão, como diz o profeta Isaías.
Olha que revelação tremenda. Olha o mergulho que eu estou dando aqui nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, o momento que você estiver fazendo essa leitura. Olha o mergulho. Estou dando um mergulho simples aqui no texto, aplicando o texto e trazendo uma visão para você como a responsabilidade está em tuas mãos. E muitas vezes você tem atribuído a A, a B, a C ou D, mas na realidade você precisa fazer a sua parte. Capítulo 42. Eu vou avançar agora, tá? Os irmãos de José desceram ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a Jacó aos seus filhos: Por que estáis olhando para uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá, comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Benjamim, porém, o irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: Para que não lhe suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, e havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se a ele face à terra. Lembra do sonho? Se cumpriu. Lembra dos feixes que se inclinavam diante dele lá atrás? Que sonho é esse? Nós vamos se inclinar diante de ti? Olha o sonho aqui, ó. Olha a revelação, a interpretação dos sonhos se cumprindo na vida de José. E inclinaram-se a face em terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu, ou seja, eles reconheceu. Porém, mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas não o conheceram. Ou seja, José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. E aí olha o que aconteceu. Então se lembrou dos sonhos que havia sonhado deles, e disse: Vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra. Eles disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós, filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele disse: Não, antes vieste para ver a nudez da terra. E ele disse: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai. Hoje, um já não existe. Agora falou de José. Ele não conheceu Benjamim, ele fala agora que José tinha morto. Então José disse: Isto é o que tenho dito, dizendo: Sois espias, nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quanto o vosso irmão mais novo não vier aqui. Ou seja, ele queria conhecer Benjamim. Envia-me um desses vós e traga os irmãos, e ficai preso, as vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, se não pela vida de Faraó, vós sois espias, e pôs junto em guarda em 3 dias, ou seja, ficaram presos. E o terceiro dia, disse José: Fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vós, irmãos, preso na casa da vossa prisão, e vos ide, levai trigo para a fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas todas as palavras, e não morrereis, se eles assim fizerem. Então disse uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso sobrevém essa angústia. Agora eles começam a lembrar do que eles fizeram com José. Eles não entendem, eles reconheceram que era José, eles estão achando que era José tinha morrido, eles estão achando agora, estão lembrando que aquilo está vindo sobre ele com uma consequência do que eles fizeram a José. Olha agora, ó. E Rúben respondeu dizendo: Não vou-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço, mas não ouviste, vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José entendia, porque havia intérprete entre eles, ou seja, eles achavam que José não estava compreendendo o que eles estavam falando. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou e falou-lhes, e tomou Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos os irmãos de José volta do Egito. E ordenou José que que enchessem os seus sacos de trigo e lhe restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhe dessem comida para o caminho, e fizeram assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar passo ao seu jumento, na volta, viu o dinheiro que estava na boca do seu saco, e disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, ele o mesmo aqui no mesmo saco. Então desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo: O que é isso que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe acontecera, dizendo: O varão do Senhor da terra falou conosco asperamente, tratou-nos como os espias da terra.
Mas dissemos que somos homens de retidão e que não somos espia. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, e um não é mais. E o mais novo hoje está na casa do nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão do Senhor da terra nos disse: Nisso conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai-me comigo um de vossos irmãos, e tornai para a fome da vossa casa e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando ele o seu saco, eis que cada um tinha uma trouxinha do seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas do seu dinheiro, e ele e o seu pai temeram. Então Jacó, seu pai, disse: Tende-me desfilhados José, ou seja, por sua culpa, eu já perdi José. Agora já fui José, não existe. E Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim a todas as coisas que vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer. Dar-me minha mão, e tornarei a trazer. Ele, porém, disse: Não descerá o meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, só ele ficou. Se suceder algum desastre no caminho, onde fores, farei descer a minhas cãs com tristeza à sepultura. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram ao Egito, disse-lhe seu pai: Tornai a comprar um pouco de alimento. Mas Judá respondeu, dizendo: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares convosco nossos irmãos, desceremos e compraremos alimento. Mas ele, se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele varão que tínhamos ainda outro irmão? E ele disse: Aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vivei ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? Respondemos-lo conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria trazer o vosso irmão? Então disse Judá a Israel: Meu pai, envia um mancebo comigo, e levantarmos-emos e iremos para vivemos, e não morramos, nem nós, nem ele, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele da minha mão, o requererás, e não, se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu do crime para contigo e para sempre. Eu imagino aqui agora que vem um peso na consciência de Judá, porque foi Judá que teve a iniciativa de vender. Rúben queria preservar, e Judá foi aquele que negociou. E agora você vê, ele pula na situação, ele entra diante daquele quadro, daquele cenário, e ele se compromete: olha, se acontecer alguma coisa, eu sou digno de morte. Eu estou colocando a minha vida em jogo. E se não nos tivermos detidos, certamente já estaremos na segunda vez de volta. Então disse Israel ao seu pai: Pois quem assim é, fazei isto: tomais o mês precioso dessa terra em vossos vasos, e levai ao varão, e presentei um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos o dinheiro dobrado, do dinheiro que tomou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos, como pode que fosse o erro. Tomai também o vosso irmão, e levai-o, e voltai àquele varão. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim. E se eu for desfilhado, desfilhado ficarei. Os irmãos de José jantam com ele. E os varões tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim. E o levaram, e desceram ao Egito, e apresentaram diante da face de José. Vendo José, pois, a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva esses varões à casa, e matares, e prepara tudo, para esses varões comeram comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. E então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e os nossos jumentos. Por isso chegaram o seu varão, que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram: Ah, meu senhor, certamente descemos antes a comprar o mantimento, e aconteceu que, chegando nós à venda, abrindo nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco, o nosso dinheiro por seu saco, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos, e os nossos irmãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos o que tinha posto o dinheiro nos nossos sacos.
Ele disse: Paz seja convosco, não temais, o vosso Deus, o Deus de vosso pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. E o vosso dinheiro chegou a mim. E trouxeram-lhe a Simeão. E depois levou o varão, aqueles varões, à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram seus pés, e também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo José, pois, à casa, trouxeram-lhe presente que estava na sua mão, e inclinaram-se em terra. Olha lá, inclinaram-se de novo. E lhe perguntou: Como estavam? Vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está, o teu servo nosso pai vive. E ainda abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Esse é o vosso irmão mais novo, a quem falaste? E depois disse: Deus abençoe meu filho. José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou. Depois lavou o seu rosto, e saiu, e conteve-se, e disse: Põe de pão. E eles puseram à parte, e eles à parte aos egípcios, e comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua minoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-se porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Que coisa maravilhosa, que rebuliço nessa história que Deus fez, e tem muita coisa boa pela frente, e nós vamos avançando na leitura, e isso é uma história. É importante que qualquer coisa você leia, releia, medite, examine, porque tem ensinamentos preciosíssimos aqui para nós. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade. Essa foi a leitura de hoje. Até amanhã.